Você já parou para pensar por que ninguém quer morrer? Mesmo vivendo num mundo cheio de dor, violência e injustiça, o ser humano continua sonhando com um futuro melhor. Mas e se esse desejo de viver para sempre não fosse uma ilusão? E se a Bíblia realmente ensinasse que a felicidade eterna na Terra não só é possível, como está muito próxima? Fique no vídeo até o final e se surpreenda com o que a Bíblia ensina. Imagine, por um instante, ouvir alguém dizer: é possível ser feliz na Terra, para sempre. Para muitos, essa frase soa irreal. Afinal, basta olhar ao redor. Doença, velhice, fome, crime. Esses problemas fazem parte da vida de bilhões de pessoas. E, diante disso, não é raro ouvir alguém dizer: falar de viver para sempre num paraíso na Terra é fechar os olhos para a realidade. Você já pensou assim, prezado ouvinte aqui do canal? Deixe sua opinião nos comentários deste vídeo. Alguns talvez achem que a vida eterna seja apenas um sonho bonito, mas impossível. Mas então surge uma pergunta essencial. E se esse sonho não fosse um sonho? O que nos dá base para acreditar nisso? A Bíblia revela que a Terra não surgiu por acaso. Ela foi preparada com cuidado, intenção e amor. O Salmo 115:16 afirma: quanto aos céus, pertencem a Jeová, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra foi feita para ser o lar permanente da humanidade. E não é só isso. O próprio corpo humano mostra sinais claros desse propósito. Há muito tempo a ciência sabe que nossas células têm uma capacidade impressionante de renovação. O corpo se regenera, se adapta e se cura. O problema é que esse processo não dura para sempre, e a ciência ainda não consegue explicar completamente por quê. Curiosamente, a Bíblia já dizia: eu te louvo porque fui feito de um modo tão maravilhoso. Salmo 139:14. Sob condições perfeitas, o ser humano poderia viver indefinidamente. Então surge outra pergunta importante. Será que Deus realmente queria que vivêssemos para sempre? Isaías 45:18 responde de forma clara. Ele não criou a terra simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Habitada, não por um tempo limitado, mas conforme o propósito eterno de Deus. O que deu errado? Hoje, a terra está cheia de pessoas, mas não cheia de paz. Há divisões, ódio, guerras, fome, doenças e injustiça. Isso não honra o Criador. Mas a Bíblia explica que, no início, não era assim. Deus colocou o primeiro casal humano num verdadeiro paraíso e lhes deu esta orientação: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Gênesis 1:28. O plano era claro. Uma terra inteira transformada em paraíso, habitada por uma única família humana, unida, justa e feliz. Mesmo com a desobediência humana, o propósito de Deus não mudou. Ele mesmo garante: a minha palavra certamente terá êxito. Isaías 55:11. E a promessa continua válida. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 37:29. Por que queremos viver para sempre? Pare e pense. Se você, amigo ouvinte aqui do canal, pudesse escolher uma data para morrer, você escolheria? Provavelmente não. Afinal, ninguém quer morrer. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, por que os humanos têm este desejo de que a vida continue de modo infinito?
O que isso revela sobre a forma como fomos criados? Deixe sua resposta ou observação aqui nos comentários deste vídeo. A Bíblia mostra que Deus não nos criou com o desejo pela morte, mas com o desejo pela vida. A Bíblia explica isso de forma profunda. Ele pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. O desejo de viver para sempre faz parte de quem somos. E onde queremos viver para sempre? Aqui mesmo, na terra. Jeová Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Gênesis 2:8. E mais. Ele fundou a terra, ela não será abalada para todo sempre. Salmo 104:5. Um Deus amoroso jamais colocaria em nós um desejo impossível de ser realizado. Deus é amor. 1 João 4:8. Como será a vida no paraíso? A Bíblia descreve um futuro impressionante. Doenças desaparecerão. A juventude será restaurada. Deficiências físicas deixarão de existir. Que a sua carne se torne mais fresca do que na juventude. Jó 33:25. Nenhum morador dirá, estou doente. Isaías 33:24. Jesus deu uma amostra disso quando esteve na terra, curando doentes e restaurando vidas. E o ambiente no novo mundo, como será? O próprio Jesus prometeu: você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Haverá paz até mesmo entre humanos e animais. O leão comerá palha como o touro. Isaías 11:6-9. Não haverá fome. Haverá abundância de cereais na terra. Salmo 72:16. Quando isso acontecerá? A Bíblia mostra que essas bênçãos são iminentes. Jesus predisse sinais claros. Guerras, escassez de alimentos, terremotos, aumento da violência e da falta de amor. Haverá tempos críticos, difíceis de manejar. 2 Timóteo 3:1. Tudo isso está acontecendo agora. Mas o fim mencionado na Bíblia não é o fim da Terra, é o fim de um sistema injusto. O mundo está passando, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2:17. Deus promete limpar a terra e estabelecer um governo justo. O reino de Deus. O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Daniel 2:44. O que você pode fazer? Jesus disse algo essencial. Isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti. João 17:3. A vida eterna não é um sonho. É uma promessa real. Mas exige conhecimento, fé e decisão. Obrigado por assistir até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e feito você refletir. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E agora queremos ouvir você. Deixe nos comentários suas perguntas, observações ou sugestões de temas. A sua participação faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.